A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Está saindo aí, né? Amém. Todo mundo com frio aí? Tá um pouquinho, né? Bom, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 25 até o 29. Lucas 21, 25 ao 29. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, aos que começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vou fazer uma breve oração. Aleluia. Deus maravilhoso e santo, diante da tua presença, ó Pai, eu estou. O Senhor sabe, Deus, que eu sou falho, eu sou pecador. E eu não mereço, ó Deus, estar aqui trazendo essa palavra para os meus irmãos, Senhor. Mas, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, me alcançou. Então que nessa noite, Deus, eu não venha falar algo de mim mesmo, ó Pai. Que eu não venha ofender ninguém, Senhor. Mas que eu possa expressar com amor, ó Deus, aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração, aquilo que o Senhor quis falar comigo, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar nos abençoando e abrindo o nosso entendimento, ó Pai. Que toda distração, ó Deus, todo e qualquer tipo de pensamento que queira afastar ou levar para fora as pessoas que estão aqui dentro, ó Pai, que seja repreendido no nome de Jesus, ó Pai. Deus, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser usado por Ti, que eu venha ser instrumento nas Tuas mãos nessa noite. Que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto duro, é um texto difícil de ser lido, porque ele trata da segunda volta de Cristo. Este é um dos últimos sermões de Jesus, o sermão no Monte das Oliveiras. E então aqui Jesus fala que na segunda vinda dele haveria alguns sinais. E é interessante que essa parte de Lucas, ela também é descrita lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4 em diante. Você vai ver que em ambos os lados existem sinais que vão confirmar a volta de Cristo. Existem pessoas que falam que a Bíblia ela é contraditória. Mas nesse caso, meus irmãos, quando eu analisei esses dois capítulos, e eu creio na palavra inspirada por Deus, na verdade, um capítulo ele incrementa o outro. Tanto Lucas quanto Mateus, eles narram a mesma situação, só que em lados diferentes.
de formas diferentes, mas é o mesmo assunto. Por exemplo, se eu pedisse para vocês olharem para esse púlpito, esse suporte, como fala? Esse pedestal. O que vocês me diriam? Bom, eu vejo um pedestal transparente, com 3 pés, um copo d'água, algumas folhas. Aí vocês iriam me dizer, mas atrás de você tem uma bateria, tem um violão. Eu não estou vendo isso, mas eu estou vendo, o fato principal é isso. Aquilo é apenas um complemento. Mas eu vejo bancos, eu vejo a Emília, eu vejo a Samara, o irmão Zé, o irmão Reinaldo, os irmãos aqui à minha esquerda. E é dessa forma que acontece aqui nesse texto. O capítulo de Lucas, ele incrementa aquilo que está lá em Mateus capítulo 24. Então, quando Jesus voltar, acontecerão esses sinais. E é justamente sobre esses sinais que eu gostaria de conversar com os irmãos. E para melhorar o entendimento, eu separei de 2 formas: sinais internos e sinais externos. Sinais internos, ou seja, que aconteceria dentro da igreja, ou seja, com nós cristãos. E sinais externos porque afetaria todo mundo lá fora. Bom, mas que sinais externos que a palavra de Deus diz? Bom, o primeiro seria guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, tsunamis, falência econômica. Você pode perceber que no Brasil de uns anos para cá, a ideologia, a administração pública mudou. Não é mais algo focado como antigamente nos antigos reinos. O foco do governo era sempre o quê? Buscar o conhecimento em Deus. Não, agora nós estamos num governo o quê? Comunista, ateísta. Ou seja, um governo que não crê a Deus. E não é só no Brasil não, meus irmãos. É no mundo inteiro. E tudo está arrumando o quê? Para um governo global e único. O comunismo, o ateísmo está afetando os Estados Unidos também. Está afetando a Europa. Isso nos dias atuais. Outros sinais muito fortes, meus irmãos, externos, são o que? As catástrofes cataclísmicas, meus irmãos. O pastor Silcrei tem o seu primo lá no Chile, o Leandro. Inclusive ele veio aqui, mostrou o áudio, e a gente pôde ver a potência que é um terremoto, como que é terrível aquilo. Então, cada vez mais, meus irmãos, terremotos, furacões. Quem aqui não se lembra do furacão Katrina, que acabou com os Estados Unidos? Outro terremoto que também causou muita destruição foi um terremoto subterrâneo no meio do mar aqui, todos lembram, que foi lá na Indonésia no ano 2004, dia 26 de dezembro, à meia-noite e 56. Um terremoto aconteceu dentro do oceano, e isso aí desembocou o quê? Vários tsunamis. E a Indonésia, mais 14 países foram atingidos. Andei pesquisando, e cerca de 230 mil pessoas morreram. Quantos mil habitantes tem Assis? 130 mil? E Ourinhos tem quantos, mais ou menos? Então, a cidade de Assis, praticamente, e Ourinhos foram mortas em questão de minutos, de horas. Então, os sinais externos já estão acontecendo. E é isso que eu gostaria de ressaltar nessa noite. Bom, e os sinais internos que o Senhor falou que aconteceriam? Ou seja, dentro da igreja. Seriam o quê? Escândalos envolvendo pessoas de Deus, pessoas cristãs. Aumento o quê? Da deslealdade, da infidelidade dos cristãos. Ódio. O ódio entre o povo de Deus se aumentaria, se multiplicaria. E consequentemente o que? O amor de muitos se esfriariam. Eu mesmo sou remanescente de poucos jovens que ainda continuam na igreja. A grande maioria, infelizmente, estão no mundo, estão afastados, estão longe de Deus. E algo que se multiplicaria e muito, descrito na palavra de Deus, seria o que? O aumento do homossexualismo. Há alguns meses atrás, Fernanda Montenegro e Natália Timber, elas se beijaram na boca, ambas com 80 anos de idade. 2 senhoras se beijaram. Há alguns dias atrás também foi, eu não assisto novela, mas sai na UOL, enfim, na Record, na UR7. Parece que teve outra cena também de 2 homens, que foi feito um namoro ali deles.
um momento de amor ali deles, e foi passado na novela. Parece que teve uma tentativa também do governador do estado de São Paulo de abolir o Dia dos Pais, arrancar e colocar o quê? O Dia do Cuidador. Por quê? O filho pode ter o quê? 2 pais, 2 mães, então não é um pai e uma mãe sempre. Então é um cuidador que cuida dos filhos. Eu peguei uma lei aqui, ó, inclusive está a lei aqui. Eu vou passar para a Ana Camila, depois ela pode passar para os irmãos. É a portaria 457 de 19 de agosto de 2008. É uma lei, tá? Aqui do Brasil. Não se espante, tá? Na nossa Constituição. Certo? O que fala essa lei? Ela, considerando a portaria, eu não entendo aqui os artigos, tá, meus irmãos? Mas eu vou tentar ler para os irmãos. GM/MS, número 1707, de 18 de agosto de 2008, que define as diretrizes nacionais para o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde SUS. Ou seja, o que quer dizer essa lei aqui? Quer dizer que se um adolescente ele quiser remover o seu órgão e fazer a mudança de sexo, o SUS paga. Talvez no exame de catarata, irmão Reinaldo, o senhor pode ficar 2 anos na fila do posto e o senhor nunca vai ser atendido. Se você precisar fazer uma cirurgia emergencial de um UTI, você não vai ter. Mas se um adolescente, até mesmo sem o consentimento dos pais, viu? Ele pode fazer isso. Meus irmãos, eu não estou falando da Alemanha, não. Eu falei do Chile, mas foi o terremoto. Isso aqui, ó, é no Brasil. Quem aqui imaginou, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que 2 senhoras iam dar beijo na boca? Que o Estado ia tentar abolir o dia do pai? Que o governo ia patrocinar uma atrocidade dessa? E eu poderia listar aqui N outros fatos. Sabe, a gente está chegando num ponto que quem serve a Deus, quem faz o certo, se tornará o que? O errado. Você que vem na igreja, você que é homem, que só tem uma mulher, você vai ser o frouxo, você vai ser o bobo do amanhã. Você que paga suas contas em dias. E é isso que está acontecendo. E olhando aqui essa passagem que a gente acabou de ler, é que Jesus só vai voltar se as coisas piorarem. Isso que é interessante. Ele não volta se não piorar. Jesus não volta se não tiver terremoto. Jesus não volta se a iniquidade não aumentar. Se não tiver rumores de guerra, se não tiver fome, se não tiver pestes. Jesus não vai voltar. E é inevitável, meus irmãos. E é inevitável. Esses fatos aqui não tem como a gente parar. E é interessante porque a Bíblia fala o quê? A palavra de Deus fala o quê? Que esses sinais iam se multiplicar, ou seja, eles não iam ser somados um ao outro. Porque imagine comigo, eu pegar uma sequência de 10 números, por exemplo, 2. 2 mais 2 dá 4. Mais 2 dá 6. Mais 2, 8. Aí, tá vendo, pessoal? Bom de matemática, né? E agora se eu pegar 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Aí vai, 16, 32, 64, 128, 500, vai embora, 256, 512, 1024, vai embora, tá vendo a diferença? Uma coisa é uma soma, outra coisa é a multiplicação. Então a iniquidade ia se multiplicar, e está assustador. Quem aqui sabe o que vai acontecer no próximo mandato de presidente? No próximo mandato de prefeito? A gente não sabe, meus irmãos. E eu vim alertar justamente isso nessa noite. Nós não sabemos o que vai acontecer mais. Está multiplicando uma forma, a ciência. No versículo 29 aí, acompanhem comigo por favor. Diz assim: os brotos da figueira anunciam uma estação, o verão. Quando ouvirdes os bramidos das ondas, guerras e rumores de guerras, homossexualismo, ódio dentro da igreja, sabeis que a volta de Cristo está próxima. Quem crê aqui que Jesus veio na terra e salvou? Pode levantar sua mão? E agora, se você crê que Jesus já veio aqui nessa terra em carne, morreu por você, salvou seus pecados, você não vai acreditar que Ele vai voltar mais? Ainda mais com esses sinais que estão acontecendo? Sabe, meus irmãos, a gente olha para a televisão, a gente vê sinais. A gente olha, abre a internet, vê sinais. E nessa noite eu vim falar para os irmãos que vai acontecer.
Existem pessoas que duvidam que um dia Jesus vai voltar, estão seguindo sua vida e não estão nem aí. Como eu disse anteriormente, esses sinais não tem como a gente evitar. Não tem como eu pegar e falar assim: não, irmão Reinaldo, é só a gente orar que vai parar. O homossexualismo vai parar, a perseguição contra os cristãos vai diminuir, porque nós ainda vamos ser perseguidos. Isso daqui é só o começo das dores ainda. Não tem como, meus irmãos. A única coisa que Jesus mandou nós fazermos era o quê? É vigiar e orar a todo instante. Imagine só um tornado. Aqui a gente está começando ainda no Brasil, alguns lugares já tiveram alguns ciclones, mas enfim, nos Estados Unidos. Imagine se você mora lá e você vê aquela tempestade, está vindo um furacão e está a poucos minutos, poucas horas da sua casa. Vender sua casa não dá, tirar suas coisas, manter sua guitarra também não dá. Correr para o vizinho pegar um carro não dá, porque o furacão está vindo a 300 km por hora. Ele está pertinho da sua casa. Então o que você faz? Você pega e se esconde no quê? Num abrigo, certo? Mas esse abrigo, você vai fazer ele na hora? Não, esse abrigo já tem que estar construído há muito tempo. Você não concorda comigo? Então é exatamente isso, meus irmãos, que Jesus está falando aqui. Orar e vigiar, ou seja, cria uma barreira, uma proteção para você, para que quando essas coisas começarem a ruir, ou seja, o furacão está anunciado, está vindo, não tem como a gente parar ele. Os sinais estão vindo. Então crie uma barreira para você. Fuja do que? Da glutonaria, igual estava dizendo ali, das paixões da carne, da orgia, da embriaguez. Fujam dessas coisas, crie uma barreira para vocês, para quando acontecer a vinda do Senhor, vocês não serem pegos despreparados. Há algum tempo atrás, estavam roubando algumas casas lá em Palmital. E o meu irmão, ali, ele ficou com medo. Na mesma semana, ele já mandou subir algumas fileiras de tijolos, já colocou cerca elétrica, já ficou mais esperto, os vizinhos lá. E quem aqui não ficaria esperto, não é verdade? Se você sabe que sua casa está correndo perigo, você não ia ficar, o que você ia fazer? Você ia dormir menos, você ia vigiar mais. Talvez você ia colocar um cachorro bravo lá dentro. Talvez você ia colocar uma câmera de segurança, evitar de sair à noite. Então por que a gente dentro da igreja, a gente não toma mais precaução com a volta de Cristo? Porque a gente não considera mais a vinda de Cristo como algo que pode acontecer. Sendo que na nossa geração, meus irmãos, nós temos, igual eu falei, todas as características, toda a certeza para saber que Jesus ele pode voltar a qualquer momento na nossa geração. Todos esses sinais que eu listei aqui, meus irmãos, são fatos que estão acontecendo ultimamente. Dos últimos 100 anos para cá, houve mais tremores de terra do que toda a existência do homem. Ou seja, até a existência do homem até então não tinha havido tantos tremores de terra. E de 100 anos para cá, os abalos sísmicos multiplicaram muito. E nós não cremos. Por isso, meus irmãos, vamos nos precaver. Não vamos ser pegos de surpresa. Como eu li até o versículo 29, eu gostaria de ler agora do versículo 33 até o 36, partindo para o final desse sermão, que diz o seguinte: perdão, o versículo 28, Lucas 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Até agora eu falei dos sinais, isso daí de certa forma traz uma tristeza para a gente, não é verdade? Traz um certo desgaste, um certo cansaço, porque está multiplicando tanta iniquidade, está sendo tão difícil ser cristão, está sendo tão difícil vir à igreja, tão difícil ser fiel a Deus. Mas nessa parte Lucas ele fala o que? Exultai, ou seja, se alegrai. Fique feliz quando o tornado estiver vindo. Fique feliz quando você estiver ouvindo que estão assaltando a sua casa, que podem assaltar a sua casa. Fiquem felizes quando vocês virem rumores de guerra,
quando vocês verem o aumento do homossexualismo, quando vocês verem fome, pestes, fiquem felizes. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Apocalipse 3,11 diz o quê? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que não roubem a tua coroa. Amém, meus irmãos? A redenção do Senhor está próxima. Aqui não é o nosso lugar, aqui é só apenas uma passagem. Assim como o Sr. Clay falou alguns dias atrás, nós não somos um corpo que possui uma alma, nós somos uma alma que possui um corpo. E haverá um dia que nós vamos se encontrar com o Senhor. E glórias a Deus, porque a cada dia que passa, meus irmãos, os sinais estão se multiplicando, estão se multiplicando, estão se multiplicando. E logo nós vamos ver o Cordeiro descendo, como o irmão Reinaldo explicou alguns domingos atrás, do céu, o seu cavalo branco. Ele vai descer lá no monte, em Jerusalém, meus irmãos. E nós vamos, aqueles que estiverem mortos, aqueles que estiverem no mar, serão ressuscitados. O Senhor irá pedir essas vidas. E nós vemos o Senhor em glória. Talvez você olhe para a sua mão, você vê suas rugas, você olha para o espelho, você vê seus cabelos brancos. Mas este corpo corruptível vai passar, meus irmãos. E nós vamos ver o Senhor, nós vamos habitar com Ele. E tudo isso aqui vai ter passado. Todo sofrimento, toda angústia, toda perseguição, toda humilhação vai ser passado. E o dia mais feliz que nós tivemos aqui, o dia mais alegre, não vai se comparar com a alegria e o gozo que nós vamos ter diante da presença de Deus. O melhor presente que você recebeu aqui nessa vida, meus irmãos, não vai se comparar com a coroa que o Senhor vai te dar naquele lugar, naquele grande dia. Então vamos colocar o nosso coração em Deus. Vamos colocar o nosso coração em Deus nessa noite. Amém? Pode fechar os seus olhos. Eu vou estar orando neste momento. Cadê o coração também? Pode buscar o seu canto de oração, aleluia. Se você quiser ficar em pé, oh Jesus poderoso, amém. Aleluia, Deus. oh Deus, Ah, Pai maravilhoso. Aleluia, Deus. Ah, Deus maravilhoso. Deus, gente, na tua presença, Senhor, nós estamos neste momento, Senhor. Oh, Deus, aqui estão seus filhos, ó Pai. Aqui, Deus, estão na tua igreja, Senhor. Deus, eu coloco, Deus, também no meio dos meus irmãos, ó Pai. Ah, Deus, eu preciso desviar, Deus, eu preciso, Deus. temos uma vida, Ah, Deus, os sonhos, Deus, cada dia estão, Deus, se cumprindo, ó Deus. Que o Senhor venha logo, sem demora, Senhor. Ai, Deus.